Olá, pessoal! Hoje, nossa aula vai ser continuação da nossa unidade que fala sobre planejamento de fármacos. E aí, está gostando das nossas aulas? Então não se esqueça de dar um like nos nossos vídeos, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Olá, pessoal! Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Química Farmacêutica. Vamos continuar falando sobre planejamento de fármacos e na aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre como encontrar o protótipo, ok? Bom, no planejamento e desenvolvimento de fármacos, nós sabemos que existem algumas etapas, nós já falamos isso lá na nossa primeira aula, que essas etapas consistem em identificar a doença-alvo, identificar o alvo do fármaco, estabelecer os procedimentos testes, isso tudo nós vimos na aula passada, A próxima etapa é encontrar o protótipo, próximas etapas, Relação estrutura-atividade, identificar o grupo farmacofórico, entre outros, nós falamos na aula passada, ok? Na aula de hoje, o nosso foco vai ser encontrar o protótipo. Bom, o que vem ser o protótipo? O protótipo é um composto que demonstra uma provável propriedade terapêutica, tá? E o nível dessa atividade e seletividade, do alvo não são tão importantes agora. É importante ressaltar que para encontrar um protótipo existem algumas outras etapas inseridas nesse processo. Nós não vamos detalhar aqui, mas o que é mais importante é eu saber o que é um protótipo, que a partir dele eu vou conseguir chegar até o meu fármaco, que inicialmente essa atividade e seletividade elas não são tão importantes, mas com o avançar dessas etapas, essa seletividade, essa atividade, a tendência ela é ir aumentando, ok? Esse composto ele é utilizado como um ponto de partida para o planejamento e desenvolvimento de um fármaco, tá? E esse protótipo é encontrado no planejamento através de modelagem molecular, ou RMN, mas também pode ser encontrado através de triagem de compostos, de origem natural ou sintética, ok? É necessário identificar um teste adequado para encontrar o protótipo. Lembra que eu falei na aula passada, que eu preciso conhecer a fisiopatologia da minha doença para poder, da doença que eu selecionei para estudar, para desenhar um fármaco, eu preciso conhecer para poder selecionar o alvo correto ou os alvos corretos que estão realmente relacionados à minha doença, a doença que eu selecionei para fazer esse planejamento e, em seguida, selecionar o teste correto para que eu realmente tenha o alvo que eu estou estudando interagindo com a minha molécula, com a molécula que eu estou testando, ok? E o que vem ser um princípio ativo? O princípio ativo é um composto isolado de um extrato natural e que é responsável pela atividade farmacológica deste. Ou seja, eu estou estudando uma planta e essa planta apresenta uma atividade. Aí eu consigo identificar qual que é a molécula, qual que é a parte dessa planta que é responsável por essa atividade. Então, esse composto ele é chamado de princípio ativo e ele é frequentemente utilizado como um protótipo. A partir do momento que eu consigo identificar o princípio ativo, eu posso, a partir dele, fazer algumas modificações e, com isso, encontrar o medicamento que eu quero, tá? Bom, quais são as fontes, de protótipo? Onde eu posso conseguir esse protótipo? Esses protótipos eu posso conseguir a partir da natureza, então pode ser a partir de plantas, de micro-organismos, a partir de animais, através de processos bioquímicos e também da química marinha. Isso tudo é a partir da natureza, ou seja, o que já existe, eu posso utilizar algumas moléculas e a partir dele encontrar um medicamento. A partir dessas moléculas eu encontrar um medicamento. Pode ser através da síntese também, ou seja, eu desenhei, eu consegui, planejar um fármaco e eu vou sintetizar, eu vou sintetizar aquela molécula, testá-la para ver se realmente vai servir como um protótipo, como um fármaco, ok? A síntese ela pode ser a síntese química tradicional ou a síntese combinatória e paralela.
Posso também utilizar ferramentas em sílico, ou seja, utilizar computador nesse planejamento de fármacos, tá? É eu utilizar algumas ferramentas computacionais para identificar protótipos e com isso, né, conseguir um fármaco. Bom, falando de origem natural, falando, né, a partir da natureza, então eu posso, né, encontrar protótipo a partir de extratos de plantas. A partir do momento que eu conheço, por exemplo, né, eu tenho conhecimento, eu sei de uma comunidade que usa determinada planta para alguma patologia, bom, para alguma doença, bom, então eu posso, né, identificar aquela planta, começar a fazer o estudo daqueles extratos, certo? E com isso eu identificar as moléculas que são responsáveis pela atividade daquela planta, como foi o caso da morfina, né? Então foi estudada, né, a planta do ópio e com isso eu consegui identificar a morfina. Que eu falo, né, são os estudiosos, né, que estudaram essa planta. Com isso também foi identificada a quinina, né, a partir do estudo da casca de cinchona, ou seja, eu consegui identificar a molécula que é responsável pela atividade, assim como o taxol, né, que foi estudado a partir da árvore de teixo, né, eu não vou entrar aqui em detalhes das plantas e tudo, não vou entrar em detalhes, né, de como que é produzido, o tempo a partir de casca, a partir da árvore toda, mas só para vocês terem uma ideia que eu posso identificar uma molécula a partir do estudo de uma planta e essa molécula ser responsável por essa atividade. E se ela, né, apresenta uma baixa atividade, eu posso tentar melhorar, por isso que ela é um protótipo. A partir dela eu vou conseguir identificar um fármaco. Posso identificar o fármaco também através de micro-organismos, né? Então, quando foi identificada a penicilina, é importante ressaltar que isso foi um marco, porque a partir de bactérias eu consegui identificar moléculas que podem ser utilizadas como medicamentos. Então, muitos antimicrobianos, eles foram exatamente descobertos a partir de micro-organismos. Posso, né, também usar a química marinha, a partir da química marinha, identificar moléculas que tenham alguma atividade. Por exemplo, a curacina, né, que ela é isolada de uma cianobactéria marinha, em que ela tem atividade antitumoral, ok? Com isso, eu consegui identificar qual que é a molécula responsável por essa atividade, tá? Venenos e toxinas, eles também são responsáveis, né? Eles servem também como fontes, né, de moléculas que podem ter atividade. Por exemplo, essa molécula aqui, né, esse peptídeo complexo aqui, né, o teprotídeo, ele apresentou uma atividade em ensaios, ok? Essa molécula é isolada de uma serpente, apresentou atividade antihipertensiva e com isso foi possível, né, descobrir um medicamento que hoje ainda é bastante utilizado para a hipertensão, que é o captopril, ok? Ligantes naturais, compostos endógenos também podem ser utilizados como protótipo. Por exemplo, a adrenalina. A adrenalina já existe no meu organismo e eu posso, a partir dela, desenhar medicamentos que vão ter efeitos agonistas, por exemplo, né? Ou seja, né, vão ter efeitos semelhantes ao próprio composto endógeno, ao próprio ligante natural e com isso eu tenho um medicamento, tá? A 5-hidroxitriptamina também. Ela pode ser utilizada no desenho de fármacos, como, por exemplo, do agonista sumatriptano, né? Em que eu tenho uma molécula muito parecida com o meu ligante natural, vai ter o seu efeito também agonista, ok? Posso também utilizar esses ligantes naturais para desenhar antagonistas. Por exemplo, eu posso utilizar a adrenalina, a estrutura da adrenalina, para desenhar uma molécula que vai ter um efeito antagonista. Por exemplo, o propanolol, tá? A histamina, também posso desenhar um fármaco que vai ter o efeito antagonista, como a cimetidina, ok? Vai ter um efeito, né, contrário, ele vai bloquear aquele receptor para que ele não promova o seu efeito natural, né, seu efeito biológico natural.
tá? Eu posso ter também como fonte, né, a síntese, então os compostos sintéticos. Então, os compostos sintéticos, eu utilizo a síntese orgânica, né, aquela síntese, né, tradicional, em que eu vou sintetizar aquela molécula que eu planejei no papel, no computador, eu posso sintetizar essa molécula e depois testá-la, né? Posso utilizar a síntese combinatória e paralela, né? Então, eu posso utilizar essa metodologia para sintetizar vários compostos, né? Várias moléculas e depois testá-las. Isso em uma grande escala, né? Paralela, por exemplo, utilizar, conseguir sintetizar moléculas menores e que podem ser testadas posteriormente, tá? O computador ele também pode ser utilizado, né, como uma fonte de protótipos, é o que nós realizamos, né, aqui no Laboratório de Química Farmacêutica e Medicinal da Universidade Federal do Amapá, o qual eu coordeno, em que nós utilizamos ferramentas computacionais para poder identificar aquelas moléculas, né, que possivelmente tem ação naquele alvo, né? Então, nós utilizamos essas ferramentas e isso economiza muito tempo, muito dinheiro, então por isso eu gosto muito dessas ferramentas e utilizo bastante, né, nas minhas pesquisas. No planejamento de protótipos, eu posso também utilizar a espectroscopia de RMN, né? Então, vai ser utilizada essa metodologia para eu conseguir identificar esse protótipo, planejar esse protótipo. Então, aqui um exemplo. Eu tenho uma proteína e eu tenho o sítio de ligação. Observem, né, que eu tenho aqui as regiões e que eu preciso que ocorra o encaixe. Então, eu vou ter uma molécula que ainda não tem, né, o desenho adequado para encaixar nessa região do meu sítio ativo, então não vai apresentar nenhum efeito biológico. Com isso, eu faço, né, o RMN dessa molécula, consigo identificar como que é a estrutura e a partir daí eu vou começar a otimizar essa molécula, né? Então, otimizo o epítopo e com isso eu vou ter uma molécula que se encaixa perfeitamente nessa região aqui do meu sítio de ligação, tá? Eu tenho uma outra região e com isso eu vou começar a planejar também, olha, que eu não vou ter nenhum efeito ainda nessa região, faço a otimização desse epítopo e com isso eu vou ter uma molécula que agora vai ter, né, vai ter o encaixe correto, o encaixe em que eu preciso. Só que observem que aqui eu tenho um fragmento, aqui eu tenho outro. Eu preciso linkar esses dois fragmentos, então eu preciso ter uma ligação entre esses dois e com isso eu vou ter o meu protótipo, ok? A partir daí eu consigo desenhar essa minha molécula e essa ligação aqui, né, entre uma região e outra, eu vou poder variar, eu vou poder fazer com que, né, eu tenha várias moléculas e vou fazer o estudo da relação estrutura-atividade para poder saber qual que tem melhor efeito, melhor encaixe, ok? Então, por exemplo, aqui, planejamento de um protótipo como imunossupressor. Eu tenho essa região que ela é importante, né? Eu tenho essa molécula que consegue encaixar no meu primeiro, né? Na minha primeira região do meu sítio de ligação, né? O epítopo A. E eu tenho essa outra molécula que consegue interagir com a segunda região, meu epítopo B, tá? Consigo fazer, né, o link entre essas duas regiões, ok? Então, eu tiro aqui a metila e consigo fazer o link entre essas duas regiões e com isso eu tenho um protótipo que irá, teoricamente, né, ter ação imunossupressora, tá? Então, a partir daí eu começo a fazer os meus estudos, ok? Bom, lembrando que a aula de hoje é do capítulo 12 do livro do Pratique, como vocês sabem que é o nosso livro de referência, ok? E na próxima aula nós vamos fazer um resumo dessa nossa unidade, ok? Aí não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até a nossa próxima aula!